Fala galera, eu sou Rafael Baroni e sejam bem-vindos para mais este vídeo aqui no meu canal. Hoje trazendo esse vídeo como um extra, porque já saiu um vídeo hoje lá 12h15, se você não assistiu vai lá. É um vídeo que eu falando do que eu achei e o que eu percebi no segundo episódio de Falcão e o Soldado Invernal. O vídeo com certeza ficou muito legal, eu estou falando isso porque eu não sei, eu estou gravando este vídeo de agora antes do episódio sair. Então vai lá conferir, ver o que eu achei, com certeza vou ter gostado, vou ter comentado os pontos que eu achei importante. Então vai lá conferir, depois volta para assistir esse aqui. Ou assiste esse aqui, que também não vai te afetar em nada, e depois vai conferir o de lá, mas confere o vídeo que eu estou falando do episódio de hoje. Esse vídeo aqui vai ser falando no novo Capitão América, o agente americano dos quadrinhos, e que a gente está vendo agora adaptado dentro do MCU como o novo Capitão América aí dentro da série do Falcão e o Soldado Invernal. Então vamos ver o que quem é esse personagem, o que ele trouxe de bagagem aí dos quadrinhos e o que a gente pode acabar vendo daqui pra frente na série do Falcão e o Soldado Invernal ou dentro do MCU como um todo. O nome do personagem é John Walker, está sendo introduzido apenas no MCU agora dentro da série do Falcão e do Soldado Invernal. A gente não viu nada sobre ele, não teve nenhuma menção sobre ele em nada antes disso aqui dentro do MCU. E o personagem está sendo vivido pelo ator Wyatt Russell, que entre outros trabalhos fez Anjos da Lei 2 e outras coisas. Uma curiosidade legal sobre o ator é que ele é filho do ator Kurt Russell, que já esteve dentro do MCU. O Kurt Russell ele faz o Ego lá em Guardiões da Galáxia 2, que é o pai do Peter Quill e o Planeta Vivo, e que foi o vilão de Guardiões da Galáxia 2, que é uma adaptação um pouco diferente também do que a gente vê nos quadrinhos, porque nos quadrinhos o pai do Peter Quill não é o Ego. E agora voltando a falar do personagem, ele foi criado pelo Mark Gruenwald e pelo Paul Neary, e tem a sua primeira aparição já muitos anos atrás em Capitão América 323, que foi lançado em novembro de 1986. Ele não chega já sendo agente americano e muito menos sendo Capitão América. Ele chega nos quadrinhos primeiro com o codinome de Super Patriota e passa a ser apenas o quinto Capitão América nas histórias dos quadrinhos. Ele assume o papel de Capitão América apenas quando Steve Rogers é obrigado a deixar o escudo e o uniforme original que ele tem de Capitão América e passa a adotar apenas o codinome de O Capitão, sem estar ligado com os Estados Unidos ou qualquer coisa que seja governamental. Tempos depois, o Steve obviamente volta a assumir o manto de Capitão América e isso obriga o Walker, o Super Patriota, a mudar de novo o seu codinome e aí ele passa então sim a se chamar Agente Americano. Uma coisa muito legal aqui é que ele adota um uniforme que é muito semelhante ao do Capitão América. Ele tem lá a estrela, ele tem listras, porém em um formato diferente do que a gente vê no Capitão. E ele é bem aproximado daquilo que a gente está vendo na série. Ele tá com a cor um pouco mais clara na série, porque nas HQs tem um tom um pouco mais escuro, mas se mostra muito parecido com o que a gente vê na série. Porque se vocês verem o que a gente tem no quadrinho e o que a gente tem na série, são as listras ali horizontais, a estrela um pouco mais pro canto do peito, então se mostra muito semelhante ao que a gente viu nos quadrinhos aqui na série. Quando o Steve abandona o manto, ele abandona porque ele não quer obedecer às ordens do governo. E aí o Walker ele só assume porque ele foi escolhido pelo governo para assumir o escudo e o nome de Capitão América. Quando ele assume esse papel de Capitão América, ele traz para o seu lado o Estrela Negra, que já está do seu lado desde quando ele atuava como Super Patriota, e também ex-companheiros e ex-lutadores, o esquerdista e o direitista. Enquanto ele está nesse período como Capitão América, ele passa a mudar um pouco a sua visão política e ele tem uma visão muito mais branda do que ele tinha anteriormente quando ainda atuava como Super Patriota. Apesar de ter diminuído muito brandamente a sua visão nacionalista e tudo mais, ele ainda age de uma forma muito mais incisiva e muito mais agressiva do que o Steve agia. Então aqui a gente passa a ter um Capitão América mais bruto, mais agressivo e que não pensa muito na consequência dos seus atos na hora que está realizando seu heroísmo. Em um momento lá nos quadrinhos, o Walker ele tem a sua identidade revelada. E os responsáveis por revelar a sua identidade foram os seus colegas ali, o esquerdista e o direitista. E
tendo a sua identidade revelada, seus pais acabam sendo assassinados pelos cães de guarda. Ele, com muita raiva do que aconteceu e com razão, porque me digam vocês não ficariam bravos se seus pais fossem assassinados porque sua identidade te foi revelada por pessoas que você acreditavam serem seus companheiros. Ele fica com muita raiva disso, vai atrás de vingança. Quando ele está prestes a matar os seus ex-companheiros, ele é impedido pelo Steve Rogers, que ainda estava só como o capitão. Após ele ser impedido pelo Steve Rogers, ele abandona de vez o manto de Capitão América e passa a assumir então de vez o nome Agente Americano. Essa introdução dele dentro do MCU, utilizando o uniforme que já foi eternizado pelo Steve Rogers como Capitão América, a gente pode entender que está obviamente ligada com o que ele já viveu e nas suas principais histórias dentro dos quadrinhos da Marvel Comics. Como eu já disse, ele chega nos quadrinhos primeiro sendo super patriota e ele tem umas visões extremamente nacionalistas. Ele é um ex-oficial do exército, ele tem essa visão extremamente nacionalista, pesada mesmo, e ele tem uma visão totalmente diferente do que a bandeira americana que o Steve está carregando como seu manto representa. Ele se torna obcecado em se tornar um herói, e para obter isso e conseguir poderes que são semelhantes ao do Capitão América, ou semelhantes ao do Steve Rogers, ele negocia com um vilão chamado Mercador do Poder, que é um vilão que utiliza engenharia biológica e tecnologias avançadas que podem fornecer esses poderes semelhantes do Capitão para ele. Essas tecnologias que ele possui são capazes de criar super-humanos. Aqui disso a gente pode tirar talvez uma coisa que a gente pode ver adaptada na série, porque eles podem trazer um agente americano, um novo Capitão América com poderes, eles podem explicar como ele conseguiu, pode ser ele já chegou com os poderes para o governo querendo assumir esse manto, ou o governo auxilia ele de alguma forma a conseguir os poderes, e talvez a gente pode ver também isso dentro dos apátrias, porque a gente vê lá quando eles estão na Suíça, que eles são fortes, que eles têm capacidade de pegar, dar um chute, jogar a pessoa longe, como o Steve tinha essa capacidade. Então também pode ser uma forma da gente ver adaptado como os apátrias conseguiram essa força. Como ele e o capitão têm essa forma de pensar muito diferente, eles acabam entrando em conflitos constantes e sempre que isso acontece, o agente americano, o Walker, ele se aproveita desse momento para fazer duras críticas ao capitão publicamente, fazendo todo mundo ver o que ele pensa e tentar difamar a imagem do capitão perante o público. Fazendo jus ao nome dele de agente americano, ele atua juntamente com o governo e se torna um contato direto deles, fazendo parte dos Vingadores da Costa Oeste, e em alguns momentos específicos ele ainda faz parte de forças-tarefas que foram criadas pelo próprio Tony Stark e forças-tarefas criadas pela Wanda Maximoff, a nossa querida e amada Feiticeira Escarlate. Durante esse período, o Walker ele consegue ter a sua melhor fase heróica e ele diminui muito o seu pensamento nacionalista, ele diminui muito a sua violência e ele consegue trabalhar muito bem em equipe. Quando ele está atuando por esses grupos, ele enfrenta os Krees, que nós vimos já lá em Capitã Marvel e veremos novamente, e muito provavelmente podem vir a aparecer na futura série Invasão Secreta. Ele enfrenta também o Mandarim, o de verdade, não o fake que a gente vê lá em Homem de Ferro 3, e que agora provavelmente veremos o verdadeiro, provavelmente não. Veremos o verdadeiro no Shang-Chi, que está para sair esse ano, caso tudo corra bem e não seja adiado como Viúva Negra já foi. E ele também enfrenta a Dispersora. O fato dele estar recebendo ordens do governo acaba causando conflitos entre ele e o Máquina de Combate, uma coisa que a gente pode acabar vendo aqui na série de Falcão e Soldado Invernal, visto que o Rhodes já apareceu no primeiro episódio e nada impede que ele volte a aparecer e confronte o novo Capitão América, o Walker, de forma incisiva, falando que ele não merece esse manto, talvez, que se o capitão de verdade, se ele fosse o capitão de verdade, ele não estaria aceitando ordens do governo, ele estaria tomando as decisões certas e as que ele quer para ser realmente um herói. E também causou conflitos com o Gavião Arqueiro, outro que vai ter uma série esse ano, e apesar de eu achar difícil, que a gente pode acabar vendo alguma coisa do agente americano dentro da série do Gavião Arqueiro em si.
O fato dele ter esses conflitos por estar atuando junto ao governo faz ele desistir de atuar com o governo depois de um tempo, porque ele não quer ter esses conflitos porque foi um momento que ele estava se sentindo muito melhor e estava numa fase muito boa. Durante essa fase, ele também integrou os seguintes grupos: o Júri, os Invasores, e durante a Primeira Guerra Civil dos Heróis, ele assumiu o comando da Tropa Ômega, que era um grupo formado por heróis que estavam cadastrados no governo dos Estados Unidos e que, liderado por eles, buscavam impedir que alguns vilões que escaparam conseguissem chegar até o Canadá. Bom, galera, este foi o vídeo extra de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. O Agente Americano chegou para ficar, eu acho. Então a gente pode acabar vendo muito mais dele, não só dentro de Falcão e Soldado Invernal, como em outras séries do MCU e talvez até em filmes. Se vocês querem saber sobre mais algum personagem, comenta aqui embaixo pra mim que eu tento trazer pra vocês. Eu quero ainda trazer sobre a Agente 13, a Sharon Carter, quero trazer sobre o Barão Zemo, que são personagens que já estão confirmadíssimos aqui na série, talvez já tenham até aparecido no episódio de hoje. Então comenta aí se vocês gostaram, comenta aí se vocês querem ver mais sobre personagens. Deixa seu like, já se inscreve, ativa as notificações porque eu tô trazendo vídeo todo dia, às vezes tem vídeo extra como esse, você pode acabar perdendo. E eu acho que eu vejo vocês na próxima e falou! Boa.